E aí, gremistas, mais um vídeo do canal Sítio Gremista. Aqui quem fala é Mariano Brado. O resumo da ópera. É: perdemos o jogo na Arena do Grêmio. O Grêmio está fora da Copa do Brasil, caiu na semifinal para o Flamengo, que a nova toca do Grêmio. Que isso aí o Renato me deu de presente. O homem da resenha, o homem da conversa, o homem do papinho, o homem do glé-glé. O Renato só não é mais flamenguista porque ele é complicado, cara. Eu volto a dizer, é o meu maior ídolo no futebol, mas ele tem que perder essa flamenguice, essa resenha, de nhenhenhê, porque muito do que só não ganha do Flamengo o Grêmio. O Grêmio nunca, eu como gremista, nunca tive problema nenhum em jogar com o Flamengo. O Renato me deu isso de presente. Eu não posso culpar o treinador por questões até de campo, porque, cara, o time do Grêmio é esse, tem esquema, o Renato soube se renovar, não vou, mas essa flamenguice dele que ele leva para dentro do vestiário fez o Grêmio, que é metido a copeiro, o Grêmio que é copeiro, não saber jogar uma Copa. É óbvio que se o Grêmio tivesse jogado como jogou hoje, enquanto teve com os titulares, eu já vou comentar do jogo, o Grêmio poderia ter saído com um resultado melhor. O jogo hoje poderia ser de outro jeito. Da mesma maneira que o Bahia, eu sempre falo, o lance em Copas é tu não tá desclassificado. O Bahia, por exemplo, por grande parte dos 180 minutos, não esteve desclassificado. Levou para os pênaltis, levou para a loteria. Mas para isso tem que jogar. O Grêmio não soube jogar as Copas. Não soube jogar uma semifinal. Mas vamos comentar o jogo. Os primeiros minutos desse jogo com o Flamengo, né, que se deve muito a Renatice, eu não consigo. Hoje, de novo, ele puxou, deu puxão, conversou no túnel. Eu não consigo comentar o jogo. É inadmissível um time que nem o Grêmio chegar numa semifinal e não crescer, não endurecer. Perder é do jogo. Mas a maneira que o Grêmio jogou dentro da arena foi isso. Quando eu não quero ser um nostálgico, um truizão, que nem dizem hoje. Mas, cara, eu nunca vi. Isso aconteceu em 2016, quando nós perdemos para o Rosário Central. O meio do campo do Grêmio, o Grêmio se apequenou, se cagou perna abaixo para jogar com o Rosário Central. E aí agora acontece com o Flamengo de novo, assim, repetidas vezes. E muito vem da Renatice flamenguista. Então perde esse cacuete. Vou tentar comentar o jogo, porque, volto a dizer, um time copeiro não pode entregar uma semifinal. Pode perder, mas não pode entregar. O Grêmio, os primeiros momentos do jogo foi do Flamengo, no sentido de que o Flamengo trabalhou a bola, o Grêmio tem um problema muito grande de criação, então o Flamengo trabalhou a bola, trabalhou o resultado, teve a posse de bola, o Grêmio demorou um pouco a encaixar a marcação, os laterais do Grêmio, Reinaldo e o João Pedro, ainda bem que jogou o João Pedro, na minha opinião fizeram uma boa partida, mas o Grêmio teve dificuldades no primeiro tempo, estudou um pouco o time do Flamengo, demorou a se encaixar, né? Grando faz uma grande defesa, e hoje, por mais que eu pegue muito no pé dele, o Grêmio sempre tome gols
A culpa não foi... hoje não passou por gols que eu acharia defensável do Grando. Fez uma boa partida. O pênalti foi pênalti. O Eli hoje... E hoje eu dizia sobre ele é um cara que ele mesmo sabe que não tem muita técnica. E não joga de brinquedo. E não brinca, não inventa e marca, chega duro e, na minha opinião, vem fazendo uma ótima partida. Acontece. E foi penal. Né? Então não passa da mão do Grando, não passa. Passa pela mão do Eli. Mas o Grêmio, os primeiros momentos da partida, viu o Flamengo com a bola, não conseguia roubar a bola, as primeiras 4, 5 roubadas de bola do Grêmio, onde o time do Grêmio já mostrou que era uma outra postura, que era jogando com vontade, né, mas com um resultado muito adverso, um ótimo time do Flamengo, a gente não pode negar, né, porque não soube jogar uma Copa, jogou amarelado dentro de casa, né? As coisas poderiam ter sido bem diferentes, como o jogo mostrou hoje. Perdeu mais uma vez, tá com a sina, tá com a touca, beleza. Beleza. Mas o Grêmio teve outra postura. Volto a dizer, perder é do jogo. O time do Flamengo é um time bom. Existe essas místicas, né? Referente ao futebol, às vezes, que nem uma vez o Internacional com o Juventude, o Grêmio era com o Cruzeiro, agora deu uma segurada, uma vez foi com o São Paulo, depois dominou, e assim vai essas toucas, né? Mas os times são seculares, a gente vai e eles ficam, tá entendendo? Mas isso acontece. Agora tem que competir. E o Grêmio, eu não consigo falar do jogo, cara, porque o Grêmio não pode chegar na semifinal e fazer isso aí. Mas vamos dar continuidade. Peço desculpa que eu depois depois que termina o jogo, eu fico louco, velho. Eu tô indignado com isso aí. Eu tô o dia inteiro pensando, porra, mas não souberam jogar em casa, velho. Mas o Grêmio, aos poucos, foi se encaixando. Vila Sante e Cristaldo, que continuam assim, na minha opinião. Vila Sante não. Carbajo, hoje, para mim, teve muito mais criatividade, até com uma dificuldade que ultimamente, na minha opinião, ele tem tendo, que é sumir ofensivamente, mas trabalhou melhor. O Cristaldo continuou passando para os lados, mas esses caras foram essenciais a partir do momento que o Grêmio teve o domínio, inclusive, do primeiro tempo, né? Na marcação, na roubada de bola. E o Grêmio é aquilo que eu digo, o Grêmio tem que roubar a bola para frente do meio do campo e tentar a jogada, pois ele não tem criação. Ele não tem como jogar com velocidade. A única opção, fora essas roubadas de bola, que era referente a Cristaldo e Carbajo, era o Ferreira. Que, cara, o Ferreira ele tem um drible, mas ele não é craque. Bitelo no lado direito fez uma boa partida, marcou muito mal no início do jogo, depois recuperou na marcação e não posso dizer muito bem ofensivamente. Voltou a ser o Bitelo que é. No fundo, cara, Bitelo e Ferreira são dois perna de pau. Ferreira não tem força, perde no físico, toma os dribles, dá os dribles, toma decisões erradas e não tem força para chutar. E não sabe colocar uma bola. Chutar colocado. Quando ele consegue botar na bochecha da bola, é caixa, que nem nesse último jogo com o Fluminense, que ele colocou a bola, ele estava pro lado direito do ataque. E Bitelo é burro, não consegue entender e jogar com o Soares. Enquanto Soares, ele não vai correr. Inclusive, eu acho que ele faz muito para a idade, para o joelho. E ele fica pedindo a bola e a jogada, e é tudo truncado e tijolada, porque infelizmente, Bitelo e Ferreira, que hoje jogaram a moer, jogaram o que sabem, não dão conta do recado. E o Grêmio termina o primeiro tempo até sob uma boa tocando taco o Flamengo, mostrando que teria chance. O Bitelo erra um gol mais uma vez, erra um gol na cara do gol, né? Uma jogada magistral de toque de bola com o Soares, né? E a papinha que o Soares estava dando para ele, mais uma vez chutou em cima do goleiro. O Soares teve algumas chances e o Grêmio jogou taco a taco, mostrou que podia. Terminou o primeiro tempo muito bem, acuando o Flamengo. É óbvio que o Flamengo tinha o resultado,
né? Seria outro jogo também se o Grêmio tivesse empatado, o Flamengo seria às vezes mais agressivo, a gente também não pode ser idiota, mas seria, se o Grêmio jogasse, competisse, tivesse competido na arena, muita coisa poderia ter acontecido. O jogo hoje seria outro. Termina o primeiro tempo, no segundo tempo o Grêmio volta mais uma vez, como é que eu posso dizer, marcando lá em cima, acertou a marcação, né? Uma boa atuação vinha tendo esse rapaz, o zagueiro, segurando bem. Hoje o Bruno Alves não estava tão lento, começou a aparecer os laterais, o Grêmio começou a encaixotar o Flamengo para dentro do seu campo. Aí jogadores cansam, o Renato faz as substituições, sai o PP, o Carbajo e o... Como é que é? Deixa eu ver aqui que tem. Eu não enxergo, eu tô mal do visual. O Bitelo entra aquele Zezose, o Cristaldo sai, entra o Galvão, e o PP entra no lugar do Carbajo, é isso aí. Se eu for, aí fica cedo, mas é assim, eu lembro que é. E assim, minha gente, a partir das substituições do Renato, o Grêmio desencaixou. Continuou competindo, teve chances, Soares, às vezes, cara, como o Soares às vezes é azarado, cara. Porra, ele poderia ter feito aquele gol que ele chuta em cima do goleiro do Flamengo. O Grêmio, ainda assim, mesmo mais desencaixado, continuou correndo. Por isso que eu digo, cara, não soube jogar o primeiro jogo. O Grêmio não foi copeiro, o Grêmio não honrou a camisa dentro de casa. Eu ganhei uma touca que eu não merecia, entendeu? O Grêmio criou, né? E aí depois, minha gente, vai passando o tempo, começa a ficar difícil o jogo, e Iturbe é um trambolho. Esse menino Zezose é um menino ele é meio dormente, né? Ele pega a bola e esquece, ele parece que ele tá jogando sozinho num campo. Ele pega a bola e esquece que os caras vão vir roubar a bola dele. E é um guri, ele perde no físico, né? E o Galvão, ele sabe jogar. Ele é um cara que ele tem uma função, entrou numa função errada, poderia ter utilizado ele mais dentro da área, o Soares um pouco mais atrás. Alguns momentos o jogo exigiu isso aí, e os jogadores se entenderam assim, mas não era esse o esquema, era ele mais atrás, ajudando na marcação em alguma roubada de bola. Ele também sabe fazer isso aí, mas não é ali, e o Soares continuava na frente lá. Mas é um jogador que não marcou. Em vários momentos o Flamengo trabalhava enforcado na frente da área, e esse rapaz que entrou com a camisa 11 aí, o Galvão, esse aí não marcou, mas é um jogador que tem qualidade, mas às vezes parece que é outro que também entra dormindo, não tem noção de time que ele está jogando, entra dormente, aéreo, né? E o Grêmio, infelizmente, não soube jogar o primeiro jogo, o tempo foi passando, tomou um gol de penal que foi penal, e ali o Grêmio realmente aí segurava o resultado e deixava o tempo passar, porque realmente não tinha mais o que fazer. É uma injustiça, uma coisa... você faz justo o resultado do Flamengo, mas é um absurdo para o torcedor do Grêmio ver o Grêmio perder a sua característica histórica por causa de umas flamenguices, de uns amarelão. É complicado.